Muito bem, estamos no ar, pessoal, de volta, tá? O pessoal da live também. Deixa eu então só falar o que foi sorteado aqui para os alunos presenciais. Para os nossos amigos do online, a gente vai criar um sorteio também. Eu vou pensar até o final da aula. Edilene, pensa no sorteio pessoal do online. Não, eu vou fazer diferente, olha só. Pessoal do online, teve um sorteio aqui para o pessoal presencial, tá? De 50% de desconto na inscrição do congresso. É o nosso segundo congresso, né? O segundo congresso do ICDS, que vai ser de 24 a 25 de setembro. Vai ser no Vogue Square, ali na Barra. Quem não conhece, o lugar é muito bacana. Por quê? Além do congresso que vai ser muito legal, vai ser o congresso de Previdência e Seguro já. A gente já antenado com essa nova realidade, já está fazendo o congresso de Previdência e Seguro, para a gente discutir também a parte de seguro. Mas, além disso, o Vogue Square é um lugar que tem vários bares bacanas, legais. Então você já emenda o social no... É sério, tem o bar do Zeca Pagodinho, fica lá. O pessoal do resto do Brasil, se quiser assim, um bar tipicamente carioca, a gente vai ter lá com samba, com tudo, para depois do congresso, né? Obviamente. E o congresso está planejado com muito carinho, muito legal, só com programação top, mas o top mesmo do debate previdenciário e securitário, tá? Nos dias 24 e 25. Está no site do IDS, tem um site específico do Congresso, então isso que foi sorteado. Então eu vou brincar do seguinte, olha só, pessoal da pós online, não está valendo para a pós presencial que foi sorteado aqui, né? O pessoal da pós online, pode gravar também, porque eu vou sortear para o pessoal da live também, tá? Mas para o pessoal da pós, por enquanto, o pessoal briga versa comigo quando eu faço essas doideiras, mas agora já estou ao vivo, estou falando, tem que fazer, né? Vamos sortear 2 bolsas de 50% para a turma 2020 e 2 bolsas de 50% para a turma 2019-2. Mas é na velocidade, não é sorteio, é concurso. É o seguinte, os 2 primeiros de cada turma que escreverem no grupo do WhatsApp, eu vou no congresso, ganho. Tá? Não, mas é só do online. Só do online. O presencial não está valendo. Então, pessoal do online, os 2 primeiros da turma 2019, os 2 primeiros da turma 2020, quiser, eu vou no congresso, estão ganhando 50%. E eu vou fazer, prepara pessoal da live, que eu vou fazer a mesma coisa, tá? Para live, tá? Mas a gente teve sorteio aqui, ainda tem mais sorteio aí, ó. Pessoal da live, os 2 primeiros... Ó. Não, tá presencial, não vale, né? Ó, pessoal da live, os 2 primeiros que escreverem eu vou no congresso, também desconto 50% para o congresso do ICDS, hein? Então, tá valendo para a live também, tá bom? Vamos lá. Antes que me cortem daqui, parar de dar desconto, né? Vai quebrar o ICDS. A live já foi, então, olha só, tá? Já foi no grupo também, do WhatsApp? Só que eu acho que a Graziele, coitada, ela acreditou que o Wesley era online, em vez de ela escrever eu vou no congresso, ela escreveu não deu. Mas o Adão não escreveu. Depois a gente resolve os problemas. O foro de eleição é Edilene. A Edilene depois resolve os problemas. Vamos lá. Meus amigos, vamos voltar para a nossa aula, vamos dar sequência aqui. Estamos aqui discutindo os direitos fundamentais e a previdência social. Vejam, terminamos a aula anterior, o bloco anterior, dizendo que não há um espaço aberto por completo para as decisões da maioria. A maioria tem limites no decidir. E esses limites, do ponto de vista jurídico, encontram uma estrutura bastante forte nos direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais não são os únicos limites da vontade da maioria, mas talvez sejam os mais representativos. Os direitos fundamentais colocam um freio até onde a maioria pode ir, o que ela pode fazer. A maioria não pode tudo, a maioria tem limites.
Uma das frases que representam isso de uma maneira muito forte e bastante simbólica é a frase de um dos maiores constitucionalistas, dos filósofos, Robert Alexy, né, que influenciou fortemente aqui o debate constitucional brasileiro. Então, o Robert Alexy ele vai dizer o seguinte: os direitos fundamentais são posições que são tão importantes que a decisão de garanti-las não pode ser simplesmente deixada para a maioria parlamentar simples. Ou seja, garantir direitos fundamentais não pode ser algo que eu deixe para a vontade majoritária, para a deliberação majoritária. Está acima da deliberação majoritária. Eu não posso deixar a escolha do legislativo, não posso deixar para a decisão do legislativo a escolha de proteger ou não um direito fundamental. O direito fundamental tem que ser protegido, até mesmo contra a vontade da maioria expressa no parlamento, no legislativo. Né? Isso fez com que um discípulo de Robert Alexy, que tem um nome estranho quando pronunciado em português, né? Martin Borowski. Martin Borowski é um discípulo de Robert Alexy e ele fala o seguinte: olha, você tem o princípio da separação de poderes, que é um princípio limitador de poder. Né? Você separa os poderes para você limitar o poder, para você não deixar o poder concentrado em uma única pessoa ou em um único grupo de pessoas. Então, um grupo de pessoas é responsável por produzir as normas, outro grupo por executá-las e outro grupo por julgar. Então, a separação de poderes é uma estratégia para você diluir o poder. E, em princípio, os direitos devem ser formatados, construídos na instância legislativa. Só que, diz Borowski, partindo dessa ideia de Alexy, ele vai dizer: os direitos fundamentais são aqueles que são mais importantes que o princípio da separação de poderes. Os direitos fundamentais são aqueles que são mais importantes que o princípio da separação de poderes. Vejam, os direitos fundamentais são em si um princípio. Os direitos fundamentais também são um princípio em si. Alexy constrói o raciocínio de que você teria, principalmente nos direitos sociais, isso acontecendo também, você tem um princípio que indica uma diretriz. Quando você fala direito à liberdade, direito à igualdade, você está indicando uma diretriz. Olha, nós temos que caminhar na promoção da liberdade, na promoção da igualdade. Né? Mas chega um momento em que esse princípio fica tão condensado que você vai fazer o seguinte: olha, desse ponto eu já posso reconhecer algo assim que não está mais sujeito à ponderação, ou as ponderações já foram feitas e eu já extraio dali um verdadeiro direito. Vou ponderar, inclusive com a separação de poderes. Em algum ponto, um direito vai poder ficar submetido à vontade da maioria. É a regra. Mas no extremo, a vontade da maioria vai ter um peso menor e o direito fundamental vai ter um peso maior, vai prevalecer. Então você pega, por exemplo, se você vai falar de direito à saúde, é claro que direito à saúde, que faz parte da Seguridade Social, é um direito fundamental. Só que o direito à saúde tem várias camadas, e em algumas camadas ele está submetido a ponderações, inclusive com o princípio da separação de poderes, inclusive com o princípio democrático. Eu tenho que respeitar a vontade da maioria. Então tem um campo de decisões na área de saúde, como tem no campo da assistência, como tem no campo da previdência, que dependem das escolhas da maioria. Eles não são direitos fundamentais. Eles são direitos que dependem da escolha majoritária, da escolha da maioria. Então, vamos pegar um exemplo que pode ser suscetível de críticas, enfim, mas vamos lá. Eu poderia dizer o seguinte: olha, a saúde prevê, um dos tratamentos de saúde é cirurgia para miopia, mesmo para um grau assim de 3, 4, 5 graus, cirurgia de miopia. Tá? Eu posso dizer que
existe um direito fundamental à cirurgia de miopia para quem tem 4 graus de miopia? Eu fiz pra mim tinha. Não, vejam, o direito fundamental... Não, eu fiz pelo plano. Mas olha só, a pergunta é um direito fundamental, é um direito que o SUS tem que oferecer mesmo que o legislador não queira? Essa é a pergunta. Oferece mais grau, né? Exato, porque a pergunta vai ser, olha, tem alguns direitos, o SUS pode oferecer? Pode. Mas isso eu posso obrigar, a lei não garante, a administração diz que essa não é uma política prioritária, que ela que precisa gastar em outras áreas. Eu posso falar, não quero saber, SUS, você tem que oferecer cirurgia de miopia para quem tem 4 graus? Possivelmente a conclusão que a gente vai chegar é que não. A gente vai chegar à conclusão seguinte, olha, isso é uma escolha que depende da política pública. Seria legítimo dizer que sim, como seria legítimo dizer que não. Agora, se eu chego e falo, olha, emergência cardiológica, dá para eu chegar, olha, o SUS não vai oferecer emergência cardiológica? Aí não dá para eu dizer, porque isso integra no núcleo essencial. Quando a gente fala de previdência, essa discussão é exatamente a discussão da desaposentação e da reaposentação. Exatamente essa discussão. Quando o Supremo diz que a desaposentação não é uma garantia constitucional, da mesma forma que a reaposentação não é uma garantia constitucional, o que ele está dizendo? Isso depende da vontade majoritária, da maioria, a vontade do legislador. Então o legislador decide. Agora poderia ter uma lei dizendo o seguinte, a partir de hoje acabou pensão por morte. Não dá, porque aí você vai tendente a abolir esse direito e aí você encontra uma limitação. Só que algumas coisas a gente consegue enxergar com clareza, outras a gente vai ficando no ponto. Exemplo, eu posso excluir o direito à pensão para o menor sob guarda? Essa é uma discussão polêmica. Por quê? Vejam, o menor sob guarda, ele estava originalmente lá na Lei 8.213 de 91 como dependente ao lado do enteado e do menor sob tutela. Estava lá ao lado. Né? Na verdade, até antes disso, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, a Lei 8.069 de 90, prevê no artigo 34 que o menor sob guarda, ele é equiparado a filho para todos os fins, inclusive para fins previdenciários. Fala expressamente que, inclusive para fins previdenciários, tem essa equiparação. Ora, em 97, o menor sob guarda saiu do rol de beneficiários do regime geral na Lei 8.213. Então, a Lei 8.213 foi alterada em 97 e excluiu o menor sob guarda. Aí começa uma discussão. Será que poderia ter excluído? Será que verdadeiramente excluiu? E se poderia excluir? Essa é uma discussão que foi e voltou várias vezes. O último posicionamento do STJ é bem curioso, porque o Superior Tribunal de Justiça diz assim, menor sob guarda continua a ser dependente. Só que ele fala, é porque o STJ, ele diz que não pode fazer controle de constitucionalidade, que a missão constitucional do STJ é fazer controle de legalidade, né? E não de constitucionalidade. Então, ele não faz controle de constitucionalidade. Só que, olha só, ele fez controle de constitucionalidade aqui. Ele fez controle de constitucionalidade. Como é que ele fez controle de constitucionalidade aqui? Disfarçado. Ele pegou o Estatuto da Criança e do Adolescente e disse: a Constituição confere especial tratamento ao direito das crianças e dos adolescentes. O ECA é uma lei especial por causa disso, porque ela tutela especialmente um valor constitucional. E aí, por isso, ele aplicou, de uma maneira que não é a tradicional, ele aplicou o velho preceito de resolução de conflito aparente de normas, que diz que a norma especial prevalece sobre a norma geral. E aí, um parêntese.
Quando você fala que a norma especial prevalece sobre a geral, esse especial aí está em que sentido? Está em sentido de específico, né? A norma específica prevalece sobre a norma geral. Não especial de mais importante, mas porque ela é mais específica. Só que o STJ, ao aplicar essa norma, aplicou no sentido de ser especial por ser mais importante, por ser um valor acima dos demais, porque tem matriz constitucional. Então, o que é isso? No fundo ele está fazendo controle de constitucionalidade, né? E ele disse, o ECA prevalece, porque a tutela da criança não pode cair. Então, o que ele está dizendo? Olha, mesmo que o legislador previdenciário tenha mexido nisso, o menor sob guarda continua a ser dependente. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente tem uma proteção especial e o legislador não poderia ter retirado essa proteção lá na lei previdenciária. Tá? E aí, de quem que a gente está falando? A gente está falando, por exemplo, dos avós que têm a guarda do neto. Os pais morreram, eles têm a guarda do neto, né? Ou às vezes os pais não morreram, mas os pais não têm possibilidade de manter o poder familiar ali sobre a criança, né? O problema, mais uma vez, são os abusos, né? Porque o que aconteceu, a justificativa para se excluir o menor sob guarda eram os abusos. Mas aí, mais uma vez, olha o risco, né, de generalizar. Uma vez eu estava julgando um caso, um pedido de pensão por morte para menor sob guarda. Aí peguei o caso e olhei o seguinte, pai e mãe vivos na faixa dos 40 anos, 30 e pouco, 40 anos. Tá? O avô tinha guarda, eles moravam no mesmo, ali no papel, no mesmo endereço. Aí o avô morreu, estavam pedindo a pensão, eu falei, isso é fraude. Né? Essa é a primeira vista, pai e mãe vivos, mora todo mundo junto. O avô estava ali, passaram a guarda para o avô, mas na verdade é porque o avô já estava mal, queria morrer e tal, não sei o que, queria morrer. Eles queriam que o avô morresse, não, melhor ainda, eles queriam que quando o avô morresse, deixasse pensão, né? Estava ali. Eu falei, fraude, mas vamos para audiência. Aí fomos para audiência. Na audiência me convenci do contrário. O que ficou assim, muito claro ali? O pai e a mãe dependentes químicos. O pai e a mãe dependentes químicos. Moravam num sobrado. O avô morava em cima, os pais daquela criança embaixo. E assim, dependentes químicos, num estágio da doença que não conseguiam mesmo trabalhar, não conseguiu mesmo. Assim. O avô, olhando aquela situação, pegou a criança e ficou realmente... a criança não estava com os pais e só no papel estava com o avô. Mas, não, o avô tinha a guarda da criança, de verdade. Né? Não só passado, mas uma guarda de fato também. E acabou, então, a criança tendo o direito a receber a pensão pela morte do avô como menor sob guarda. Como menor sob guarda numa situação como essa. Né? Só que para chegar lá, antes da análise fática, tem que enfrentar o argumento jurídico, que é, apesar da lei 9527 ter excluído o menor sob guarda do rol de dependentes, existe uma proteção constitucional. Não dá para reduzir essa proteção dessa forma. Tá? E isso por conta do direito fundamental à proteção social dessa criança. Essa é a lógica aqui. Tá? Então, os direitos fundamentais, isso é papo de teoria? Não, isso é papo de prática. Isso é aplicação prática do direito previdenciário. Né? Vamos lá. A gente avança para falar o seguinte. Esses direitos fundamentais, então, nas palavras de outro grande filósofo do direito, muito estudado aqui no Brasil, Ronald Dworkin. Dworkin fala, né, que os direitos, e aí ele se refere aos fundamentais, são trunfos contra decisões políticas que pensam na sociedade como um todo. Olha como linka com o início da nossa aula, não é? Quando a gente estava falando da maximização do bem-estar, que é importante, mas não pode ser isoladamente considerada. Então, quando você fala aqui dos direitos fundamentais, você está falando de trunfos contra a vontade da maioria.
trunfos contra decisões que pensam a sociedade como um todo, porque não dá para pensar só na sociedade como um todo. Você tem que pensar no indivíduo também. O indivíduo tem um direito que pode ser oponível à sociedade. Então, mesmo que você queira reformular a Previdência, você tem limites até onde você pode fazer isso, porque há a necessidade de tutela do direito individual à Previdência Social. Uma discussão curiosa. Né? A gente fala ali da união estável e do concubinato. Olha que discussão interessante. Quando você fala de concubinato, o que é o concubinato? Né? O concubinato é a união, igualzinha à união estável, pública, contínua, duradoura, com intenção de constituir família, porém, paralela ao casamento. A união paralela ao casamento. Essa união, concubinato, tem proteção previdenciária ou não? Essa é uma discussão que pega fogo. Essa é uma discussão que pega fogo. Né? O caso curioso, né, foi julgado pelo Supremo há um tempo atrás, mas o Supremo está julgando o assunto de novo, com repercussão geral. E ainda está completamente indefinido. A maior parte dos ministros, por enquanto, está votando a favor da concubina. No caso é de um concubino. Tá? Mas tem um pedido de vista. Mas qual foi o caso que o Supremo julgou antes? Só para eu contar para vocês, se vocês não conhecerem ainda. É o caso do senhor Josemar do Amor Divino. Conhece? Não? É sério, o nome é verdadeiro. Tá? O senhor Josemar do Amor Divino. O senhor Josemar do Amor Divino, ele era casado, muito bem casado, mas ao longo da vida ele conheceu, o nome da esposa dele não aparece no julgamento, né? Mas ao longo da vida, mantendo o seu casamento, ele conheceu a Dona Joana da Paixão Luz. Então o senhor Josemar do Amor Divino e Dona Joana da Paixão Luz iniciaram uma união paralela ao casamento, né? Esses são os nomes mesmo. Tanto é que no julgamento, o ministro Aires Brito falou o seguinte, né? O ministro Aires Brito estava à época no Supremo e ele falou assim, olha, Joana da Paixão Luz, Josemar do Amor Divino. Esse casal estava predestinado, estava escrito nas estrelas. Pois quando o amor encontra a paixão, nós ingressamos no insondável território do coração. Aí o ministro Aires Brito falando assim, votou a favor da concubina. Até porque, olha só que coisa, tem um detalhe que eu ainda não contei para vocês. Ele tinha 11 filhos com a esposa e 9 com a Dona Joana. Né? Então, vejam só. Depois de julgar, aí depois do ministro Aires Brito defender isso, na verdade começou o debate, porque o relator era o ministro Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio tinha votado contra, né? Aí o ministro Marco Aurélio fala, é um absurdo. A esposa já dividiu o marido durante 30 anos, agora ainda vai ter que dividir a pensão? Aí o ministro Aires Brito respondeu assim, excelência, não cabe ao julgador sentir ciúmes pelo segurado. Né? Muito bem. Apesar desse debate intenso, juridicamente profundo, o que acabou acontecendo foi que a Dona Joana ficou sem pensão. Nesse caso, a Dona Joana ficou sem pensão. Mas olha que curioso, no outro caso, que está em julgamento agora, recurso extraordinário com repercussão geral, a maior parte dos ministros está votando a favor do concubino, o ministro Marco Aurélio mudou de ideia e votou também a favor do concubino. Né? Não, mas na verdade, olha só que coisa. Por que é concubino aqui? É porque essa união paralela ao casamento é uma união... Veja, só explicando, não estou dizendo... Vamos lá, só para... Então, houve uma mudança de ideia, até porque a situação avançou mesmo no trato das relações familiares, né? O Supremo avançou no trato das relações familiares e você enxerga aqui uma situação em que talvez os projetos de vida, os projetos individuais, né, de vida, eles precisam ser mais valorizados, ao invés de você impor
vontades majoritárias. Do plano de vista jurídico, isso vem falando muito forte. Apesar do ponto de vista político, recentemente, nesse tema moral, a gente tem tido algumas idas e voltas, né? Mas, do ponto de vista jurídico, você vem reafirmando essa postura. De qualquer maneira, o que eu estou querendo dizer também? Nesse julgado que está lá no Supremo agora, com repercussão geral, que é bem interessante, é que a união paralela ao casamento é uma união homoafetiva. Então, estão disputando a esposa do sujeito que morreu e o concubino do sujeito que morreu, né? Então, é essa disputa que está lá. Essa é a disputa, né? Se a mulher sabia, não sei. Não, olha só. Se sabia ou não sabia, não vamos saber. Mas mesmo sabendo, talvez tenha dito que não soubesse. Eu tive um caso lá no escritório parecido e a mulher não sabia. Você teve um caso que ela disse para você que não sabia. Não, ela sofreu, foi parada no hospital, ela não sabia. Então, O marido tinha... na verdade, assim, ela não tinha certeza. Não, ela não sabia. Não sabia. Mas, ó, essa parte do direito de família... Sabe quando ela descobriu? No dia do casamento da filha dela. Descobriu no dia do casamento da filha. Veja, por isso que eu digo, esse negócio de... A parte de pensão por morte é a parte mais animada, porque às vezes você está julgando aquele monte de coisa chata lá, né? Revisão, não sei o que, cálculo. Aí direito de família rola baixaria, né? Aí dá aquela animada, aquela coisa assim. Uma vez fui julgar um caso da testemunha ali, ouvindo a testemunha. Falei, a senhora viu o casal juntos? Via, doutor. Mas via onde? Pela janela. Aí eu, né? Pela janela, que a janela da minha sala dá para o quarto deles. Mas a senhora ficou olhando pela janela, ela deu uma suspirada. Doutor, adoro uma janela. Eu tava lá, né? Adoro uma janela. Mas enfim, tirando, o que acontece é que você tem... Eu não sei nem por que eu estou falando disso agora, mas vamos lá. Só para dar uma quebrada, né? O pessoal dormindo depois do almoço, aquela coisa, não. Mas a gente tem aqui, assim, lembrei, porque eu estava falando da concubina. O debate é um debate se pode o legislador deixar de proteger essa união. Né? Porque, assim, o concubinato, de acordo com o Código Civil, não tem proteção jurídica. A questão é saber até que ponto essa proibição legislativa pode valer no âmbito previdenciário. Se você estiver de fato diante de uma união pública, contínua, duradoura, com intenção de constituir família, porém paralela ao casamento. Tá? Não vou dizer qual é a minha opinião, apesar de já ter dito várias vezes, não vou dizer hoje, tá? Por quê? Explico por quê. Porque, primeiro, a questão está pautada no Supremo Tribunal Federal, está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, suspendeu com o pedido de vista do ministro Dias Toffoli, se não me engano, mas está pautada para a sessão da TNU da semana que vem. Não sei, e está com pedido de vista meu, eu estou levando o voto, não sei se a TNU vai julgar, de fato, porque até estou falando que a matéria está no Supremo e que deveria aguardar o Supremo decidir, né? Mas vamos ver. Mas não conto agora qual é a minha posição. Quem já teve aula comigo já sabe a minha posição. Mas não vou contar agora porque o caso está em julgamento. Sexta-feira eu voto, depois de votar eu conto. Tá bom? Na sexta-feira, depois de votar, eu conto para vocês. Tá bom? Mas vamos lá. Então a gente tem aqui trunfos contra decisões políticas que pensam sobre a sociedade como um todo. E aí a ideia é o indivíduo poder se opor em alguma medida. Mas dá para perceber, então, que quando você fala de direitos fundamentais, você cria uma dificuldade contra-majoritária? A gente não pode reconhecer tudo como direito fundamental, senão a gente tira o espaço da maioria, tira o espaço da deliberação democrática. Né? Se você exagera num lado, você tira o outro lado. E isso em previdência é dramático, porque se você reconhece um caráter fundamental enorme, você acaba tirando não apenas
a discussão do campo democrático, como você acaba comprometendo as decisões das gerações futuras. Porque se você bota tudo no campo do direito fundamental, você está dizendo que as gerações futuras não podem escolher o que vão fazer em termos de previdência. Por isso que você precisa respeitar. Muito direito fundamental gera um desequilíbrio na possibilidade da sociedade definir seu destino. Em campo de previdência, isso é fatal. A sociedade tem que poder escolher qual previdência ela quer até um determinado ponto. Não é? Esses direitos fundamentais, então, eles têm como característica, e aqui, evidentemente, né, direito fundamental é matéria para um doutorado inteiro. Né? Então, eu estou fazendo um resumo ultra apertado aqui dessas questões. Mas você vai olhar os direitos fundamentais como direitos supralegislativos, acima da lei, que tem são caracterizados por uma pretensão moral justificada, ou seja, a coercibilidade desses direitos não vem simplesmente porque eles estão numa lei. Eles são uma pretensão moral com força jurídica. Tem algo além da deliberação ali, né? É algo que existe quase por um imperativo categórico. Quase porque você vai considerar algo que existe porque tem que existir, que está relacionado à natureza humana ali, nesse grau de proteção. Né? Então é uma pretensão moral justificada, que tem coercibilidade, porque você pode ter várias pretensões morais, mas se não for coercitivo, você não vai conseguir aqui caracterizado como direito. E algo que é mesmo acima da lei. São direitos fundamentais. Trazendo isso para o nosso campo dos direitos sociais, a gente complica bastante o debate. Vamos lá. Por quê? Vejam, quando você fala de direitos, e aí eu vou ficar no clássico aqui, não vou aprofundar, tá? Mas quando você fala dos direitos, você tem aqui 3 gerações de direitos reconhecidas classicamente. Né? Tem gente que não gosta da expressão geração, usa a expressão dimensão. É o exemplo do professor Ingo Sarlet, aqui no Brasil. Tem gente que hoje, a maior parte das pessoas reconhece mais de 3 dimensões de direitos. Tá? Você vai falar em 4ª, 5ª e até 6ª dimensões de direitos. Mas vamos ficar no clássico, porque a gente está aqui só para ver o que é instrumental para a nossa matéria. Tá? Numa primeira geração de direitos, você tem direitos de liberdade. São direitos liberais. Não tem a ver com liberalismo econômico agora. Tem a ver com liberdade. Tem a ideia de você chegar e falar: Estado, pare, não avance. Tem que preservar a liberdade. São direitos tipo: não prenda a não ser em flagrante delito ou por decisão judicial. Não exproprie a não ser por motivos previamente determinados e com justa e prévia indenização. Não interfira na liberdade de expressão, na liberdade de imprensa, na liberdade, enfim, são direitos de estrutura negativa. Não faça. Tá? Então, são direitos de liberdade. Nesse foco aqui, eu estou querendo defender o indivíduo especialmente contra o Estado. Não apenas, mas especialmente contra o Estado. Os direitos fundamentais têm eficácia horizontal também, contra outros indivíduos. Mas, aqui, o cerne central é a proteção contra o Estado. Na UFRJ, estudou bastante direitos fundamentais. Né? Então, você tem ali a proteção contra o Estado, especialmente. E quando a gente está falando, me interessa trazer essa característica dessa estrutura negativa. Quando você vai analisar uma segunda dimensão de direitos, os direitos de segunda dimensão têm uma estrutura diferente. Esses direitos têm uma estrutura diferente porque o foco central passa a ser o valor igualdade. E aqui você tem direitos sociais, econômicos, culturais, mas eu vou focar nos direitos sociais, porque é o que para chegar perto da nossa matéria.
Os direitos sociais estão aqui, ó, nessa segunda geração, nessa segunda dimensão. Então, o foco central é igualdade. Igualdade. Quando você está falando de previdência, em certa medida, você está promovendo igualdade. Vamos raciocinar aqui. Vamos imaginar que você viva em um estado sem qualquer política de proteção social. Fica doente, não pode mais trabalhar. Se não tem qualquer política de proteção social, como você vai sobreviver? Qual é a sua renda agora? Sem trabalhar? Zero? Não é? A Previdência fala o seguinte: se você está doente sem conseguir trabalhar, eu vou pegar as contribuições que as pessoas estão fazendo e vou direcionar para você uma parte delas, te pagando auxílio-doença. Então, quando você paga auxílio-doença, você está tirando de quem tem possibilidade de contribuir e dando para quem está sem possibilidade de contribuir naquele momento. É um caráter redistributivo, promotor de igualdade. É claro que essa política às vezes falha na promoção da igualdade, mas o objetivo é a promoção da igualdade. Está aqui. A grande questão é que às vezes a gente dá mais peso para a liberdade e às vezes a gente dá mais peso para a igualdade. Porque os dois podem conviver bem, mas muitas vezes existe uma relação de tensão. Para garantir mais direitos sociais, eu preciso de mais dinheiro. Para precisar, como o Estado não produz riqueza, eu vou pegar esse dinheiro aonde? Onde o Estado consegue dinheiro? Com tributo. E tributo mexe com liberdade. Porque eu estou tirando a liberdade que você tem sobre o seu patrimônio, sobre a sua renda. Sobre, né? Então, eu quero mais direitos sociais. Possivelmente eu vou precisar de mais dinheiro e vou precisar avançar mais sobre a carga tributária. Então, em algum momento, você vai ter uma relação de tensão. Nosso grande desafio é buscar um equilíbrio entre as duas. Um equilíbrio para o nosso país. Por motivos históricos, culturais, cada país faz escolhas diferentes. Você tem países que vão claramente priorizar a liberdade e vão falar o seguinte: olha, aqui é assim, você se vira quanto ao resto. Se você for olhar, só para continuar no exemplo de comparação que a gente estabeleceu no início da aula, se você for olhar os Estados Unidos, mais uma vez, tá? E você for olhar a Social Security americana, você vai ver que, não sei se vocês sabem, mas lá não tem auxílio-doença, não tem salário-maternidade. Imagina só, a ideia é, você quer ser mãe, o problema não é do Estado, o problema é seu. Então se vira. Ou você para de trabalhar, vai cuidar do seu filho ali, ou você faz um seguro privado. Não vai ser a Previdência americana que vai pagar o seu salário de maternidade. O foco está na liberdade, né? Não está na igualdade, nesse aspecto, nesse ponto. Agora, de repente, se você vai... Notícia de hoje no jornal. Finlândia estabelece o salário paternidade igual a maternidade. Estendeu a licença, o benefício previdenciário do pai igual ao da mãe. E não é assim, ó, reduziu da mãe para ficar igual ao do pai. Não, aumentou o do pai para ficar igual ao da mãe. Né? Estabeleceu ali. Você está priorizando aspecto igualitário. Aliás, salário de maternidade é um benefício que vem se transformando, né? Não sei se vocês sabem, mas hoje, no Brasil, ou de hoje, pelo menos no caso de adoção, você tem a liberdade de escolha de quem vai receber o salário de maternidade. Se vai ser o pai, se vai ser a mãe, ou se forem duas mães, qual das mães? Se forem dois pais, qual dos pais? Você tem essa liberdade. Né? Na maternidade biológica você ainda não tem isso, mas na maternidade adotivo você já tem, tá? Essa liberdade de escolha. Então, vejam, você vai trabalhando com isso. E talvez, gente, a gente possa ter uma amálgama, fechando essas questões, com uma
terceira dimensão de direitos bem interpretada aqui para a Previdência. Porque essa terceira dimensão de direitos são os direitos de solidariedade. São aqueles que são considerados geralmente, na literatura que trata do assunto, como direitos transindividuais, né? Que não são direitos do indivíduo, na verdade, os direitos da coletividade, que você trabalha ali. Só que, se você imaginar que a solidariedade ela está mais focada com a ideia do esforço individual em favor dessa coletividade, você liga essa ideia de exigir de cada indivíduo uma parcela de sacrifício para garantir o coletivo, isso também dialoga muito de perto com a Previdência. Porque a Previdência, apesar de ser um direito social, ela tem base forte na solidariedade. Porque nós todos temos um direito que é transindividual, que é o direito à proteção social, a formação de uma rede coletiva de proteção social. E aí cada um vai oferecer uma parte de sacrifício em favor dessa rede coletiva de proteção social. Tá? Ok. Avançando aqui, e aí como é que eu pego isso tudo e busco transformar em direito, no debate do direito fundamental? Essa segunda geração de direitos sociais, demorou bastante para ser reconhecido como direito fundamental. Não foi tão simples assim, né? Na Europa, até quase o final do século passado, até os anos 80, assim, muitos países não reconheciam direitos sociais como direitos fundamentais. Tá? A própria Constituição da Alemanha, na verdade a Lei Fundamental de Bonn, não traz direitos sociais como direitos fundamentais. Não traz. Isso veio mudando um pouco com a União Europeia, né? Com a Corte Europeia de Direitos Humanos, enfim. E você vai encontrar, na verdade, uma restrição muito grande por conta da estrutura desses direitos. Os direitos sociais são direitos que são prestacionais. Tem estrutura positiva. Eu exijo do Estado fazer alguma coisa. Estado, você tem que fazer algo. Você tem que atuar positivamente. Essa é a ideia aqui por trás dos direitos sociais. Você vai exigir que o Estado atue positivamente. Enquanto na primeira dimensão você vai dizer, Estado não faça. Na segunda dimensão você vai dizer, Estado faça. Forneça educação, forneça saúde, forneça moradia, forneça alimentação, forneça assistência, forneça previdência. Tá? Então, direitos prestacionais. Com foco nessa promoção de igualdade material. Quando eu digo que são direitos prestacionais, isso traz um desafio para a gente. Por quê? Porque, vejam, promover qualquer direito tem um custo. Pode ser direito lá da primeira dimensão, para todos os direitos tem um custo. Tem, inclusive, né, uma obra clássica, volta aqui, do Stephen Holmes e do Carl Sustin, né, Por que os direitos dependem dos tributos. Então, você tem ali a ideia da necessidade de recursos para garantir qualquer direito. Só que quando você fala de direitos sociais, e puxando a sardinha bem para o meu lado, os direitos da Seguridade Social, a estrutura desses direitos está diretamente relacionada com o custo. A estrutura do direito está diretamente relacionada com o custo. E aí você fica num dilema, porque olha só, você quer aqui trabalhar com a promoção de indivíduos livres e iguais. Eu quero que os indivíduos tenham liberdade para realmente poderem viver conforme as suas escolhas. E para isso, essa liberdade depende de um patamar mínimo de igualdade. É o que a discussão que existe entre a liberdade dos antigos
e a liberdade dos modernos, né? Que o Benjamin Constant, o francês, não o brasileiro, trouxe. Na verdade, você tem a liberdade de e a liberdade para. Liberdade, vamos imaginar, você é o exemplo clássico. Você chega ali para uma criança que está na rua, precisando catar umas moedinhas no sinal. E aí você pergunta, o que você quer ser quando crescer? Ele fala assim, quero ser advogado previdencialista, né? Quero ser advogado, juiz, engenheiro, médico, dentista. Beleza. Tem alguém proibindo essa criança de ser? Não tem. Então você tem uma liberdade formal. Ele tem liberdade de exercício profissional, né? Mas ele tem liberdade para escolher a profissão dele, de verdade? Não. E o fato de alguns conseguirem não quer dizer que exista liberdade, quer dizer que existem heróis, né, que conseguem superar essas dificuldades. Então você tem ali uma sociedade que precisa trabalhar com a ideia de indivíduos livres e iguais. E vejam, o problema é que, como já nos ensinou George Orwell, né, lá na Revolução dos Bichos, todos conhecem a história, né, em que você tem ali, era uma fazenda, claro, o fazendeiro dominava a fazenda, né, mas os bichos um dia resolvem se revoltar contra o fazendeiro e tomam a fazenda. Né? Isso, exatamente. Eles chegam, olha só, acabou, você está fora, expulsa o fazendeiro, e aí você agora a fazenda é dos bichos. A fazenda é dos bichos. Né? E os bichos começam e no primeiro momento botam uma plaquinha no celeiro dizendo, aqui nessa fazenda todos os bichos são iguais. O problema é que logo depois esse equilíbrio entre todos os bichos começa a deixar de existir e você passa a ter alguns que dominam os outros, né? Alguns ficam com a carga pesada, outros ficam só na coordenação, não sei o que, e daqui a pouco, daqui a um tempo, a plaquinha já está escrita aqui, assim, ó. Nessa fazenda, todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros. Né? O problema é que no nosso Brasil, infelizmente, todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais que os outros. Né? E a gente, então, na busca de uma maior igualdade, vai trabalhar com direitos sociais, buscando minimizar esses efeitos. Não é, de forma alguma, tentar massificar comportamentos, padrões, não, mas é garantir um patamar mínimo de igualdade do ponto de vista material. É isso que interessa no nosso debate previdenciário. Patamar mínimo de igualdade nesses aspectos materiais. Né? O que isso tem a ver com previdência, meus amigos? Na verdade, a resposta é tudo. Tudo. Né? A previdência é um instrumento para tentar oferecer um pouco de igualdade material. Vejam, não necessariamente a gente vai trabalhar na previdência com a ideia de reformular a justiça distributiva. Como eu já disse, isso talvez seja um papel maior da assistência, que está no campo das nossas análises aqui também. Mas não há como a gente deixar de reconhecer na Previdência um instrumento de redistribuição, tanto é que é um dos princípios constitucionais da Seguridade. O artigo 194 da Constituição, no seu parágrafo único, inciso 2º, aliás, no inciso 3º, artigo 194, parágrafo único, inciso 3º, ele tem lá, princípio da seletividade e distributividade de benefícios e serviços. Tá? Distributividade. A Seguridade Social como um todo é um instrumento de redistribuição de rendas. E esse é um dos efeitos dos direitos sociais. Promoção de igualdade material. A única coisa que a gente pode fazer é até onde dá para ir, até onde eu tenho que frear, mas eu não posso esquecer que quando eu trabalho com direitos sociais, eu tenho que trabalhar com a ideia de promoção de igualdade material. Tudo bem? Vou cortar o bloco e a gente já começa o próximo bloco sem intervalo, só aquela pausazinha de 1, 2 minutos para o pessoal da técnica resolver aqui, tá bom? Até
Até já.